Olá, irmãos preciosos de Jesus. Nós estamos na nossa série de estudos sobre discipulado. Se você quer ser um discípulo de Jesus, e muito mais do que isso, se você quer se tornar um fazedor de discípulos, um discipulador, um mentor espiritual, um pai ou uma mãe espiritual de outras pessoas, preste atenção no que nós vamos ensinar nesse vídeo. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito especial, que é a transferência de unção. Quando a unção se transfere de uma pessoa para outra. E nós estamos baseados aqui em João 17, 22. Na oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Ou seja, Jesus está dizendo que é possível transmitir do seu Espírito, da sua glória, da sua graça, sobre a vida de outras pessoas. Da mesma maneira que Jesus derrama sobre nós, nós também podemos derramar sobre a vida das pessoas aquilo que estamos construindo em Deus, a vida espiritual forjada no Senhor. Essa graça, esse Espírito pode ser derramado sobre outras pessoas, para a bênção das suas vidas, para a capacitação ministerial, mais ou menos parecido com aquilo que aconteceu entre Moisés e Josué. A Bíblia diz que Deus tomou uma parte do espírito de Moisés e colocou sobre o seu servidor Josué no final ali de Deuteronômio. Nós vemos claramente isso, essa transferência de unção de Moisés para Josué. E Josué se transformou num grande líder de Israel, um líder impressionante, um líder vitorioso, um líder abençoado, conforme nós aprendemos na palavra de Deus. Então, João 17, 22... Jesus fala da sua boca, através dessa oração sacerdotal, ele diz que é possível transmitir glória, graça, unção sobre a vida das pessoas. E o que é o discipulado? O discipulado é muito mais do que a transmissão de mero conhecimento. Por ele, ou seja, através do discipulado, transfere-se virtudes espirituais, características pessoais. E o fazedor de discípulos, ou seja, o discipulador, o mentor espiritual, é alguém que tem uma unção e compartilha essa unção com quem está o seguindo. Então preste bastante atenção, são ensinamentos preciosos sobre essa temática tão importante a nível de liderança espiritual. Um fazedor de discípulos, um mentor espiritual, um pastor de pastores, um líder espiritual que investe na vida de outros, um fazedor de discípulos precisa compreender a cultivar a unção que Deus lhe deu. E eu quero te fazer uma pergunta: você tem cultivado, tem guardado, tem cuidado da unção que Deus te deu? Meu irmão, a unção precisa ser conquistada, a unção precisa ser preservada, a unção precisa ser cultivada. Então, um fazedor de discípulos é aquele que compreende e cultiva a unção que Deus lhe deu. Para quê? Para que depois ele possa derramá-la depois sobre a vida dos seus seguidores. E seguidores aqui no sentido de discípulos mesmo, pessoas que de alguma maneira nós influenciamos positivamente, sempre lembrando que discipulado é vida na vida. Não é só passar uma lição, uma classe, não é isso, é vida na vida, é a sua vida em Deus compartilhada com a vida de outras pessoas. E a unção sim é transferida através da convivência e também por ministração intencional, pela imposição de mãos. E a imposição de mãos, queridos, é uma doutrina bíblica. Nós vemos vários momentos, Paulo transferindo dons, Paulo transferindo batismo sobre o Espírito Santo, Paulo e os demais apóstolos também orando pelas pessoas, elas sendo curadas. A unção é transferida por convivência, mas também a unção é transferida por uma ministração intencional do líder sobre os seus liderados. O líder precisa estar próximo de seus discípulos para que eles recebam da sua própria glória, ou seja, da glória de Cristo compartilhada com ele, também seja transferida sobre a vida dos seus discípulos. Olha que coisa tremenda, nós podemos, em Deus, nessa vida, em Deus, nós podemos construir uma glória extraordinária, uma graça maravilhosa, uma unção tremenda, que pode ser transferida, que pode ser derramada também sobre outras pessoas. A unção que um líder tem não é sua e nem autônoma, ou seja, não é isolada, não é para você, só para você. Ela flui daqueles que o Senhor colocou sobre a sua vida, passa por ele,
e deve atingir também os seus discípulos. Ou seja, você tem que ser um canal, né, de Deus para você e de você na vida de outras pessoas. A unção de um líder que o líder tem não é sua, não é só para guardar, para reter sobre você. O líder precisa ser, ele não pode ser represa, ele tem que ser um rio que transborda. Como Jesus falou, do seu interior fluirão rios de água viva. Que esses rios de Deus, rio de glória, rio de unção, rio de graça, seja derramado sobre a vida de outras pessoas. Assim como uma mulher conseguiu extrair, né, poder de Jesus ao tocar as suas vestes, um líder pode transferir intencionalmente pela fé virtudes que estão em sua vida, características pessoais, virtudes, qualidades construídas em Deus podem ser derramadas sobre a vida de outras pessoas através dessa transferência de unção. Isso é tremendo, tudo aquilo de bom, né, que aquele líder espiritual tem, que ele construiu em Deus ao longo de anos de consagração, podem ser derramadas e também multiplicadas na vida dos seus discípulos. A convivência e o desejo ardente de um discípulo de herdar a unção de alguém podem ser o canal que Deus precisa para fazê-lo acontecer. Então é muito importante nós estarmos debaixo de uma liderança madura, de uma liderança espiritual, de uma liderança inspiradora, porque através dessa liderança, com essa convivência com esse homem, com essa mulher de Deus, com esse desejo ardente de um discípulo herdar aquela unção que aquela pessoa tem, que aquela pessoa construiu em Deus, Deus irá fazê-lo acontecer na sua vida, se ele for leal, se ele for fiel, se ele for realmente cheio do Espírito Santo e desejar ardentemente, querido. Quanto maior a tua fome por Deus, maior o toque de Deus e a graça de Deus derramado sobre a sua vida. Entre as heranças espirituais que podem ser transmitidas no discipulado, o poder do Espírito Santo é certamente a principal. Ou seja, nós precisamos lembrar que nós não trabalhamos para Deus, nós não estabelecemos o reino de Deus pelas nossas forças, não. É através do poder do Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e essa é a nossa maior herança espiritual que podemos receber dos nossos líderes, da nossa liderança, e ser derramado sobre a nossa vida o poder que vem do alto através de outras pessoas. Então nem toda unção é espetacular. Há virtudes singelas, mas não menos importantes, que podem ser transmitidas no processo do discipulado. Sabe, às vezes a gente está esperando aquela coisa grandiosa, aquela coisa maravilhosa, poderosa. Irmão, às vezes são coisas singelas, coisas pequenas, pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença no reino de Deus, na vida espiritual, que serão transmitidas do mentor espiritual, do vosso discipulador sobre a sua vida. Ou você que é um fazedor de discípulo, um discipulador, um pastor, um líder espiritual, um missionário, um vocacionado, quando estiver orando por pessoas, você vai transmitir, por mais que sejam virtudes singelas, talvez pequenas aos olhos dos homens, mas Deus irá honrá-lo, Deus irá fazer coisas extraordinárias. Às vezes a gente está esperando aquela coisa grande, aquela coisa espetacular, querido. As coisas de Deus começam pequeno. Por isso a Bíblia diz: não desprezais os pequenos começos. Nós não podemos desprezar. Deus é um Deus de detalhe. Deus é um Deus de pequenas coisas, que na fidelidade nas pequenas coisas isso torna uma grande coisa para Deus. Então cria a expectativa correta em Deus. A expectativa tem que estar em Deus, na sua fome por Deus, na sua vida em Deus. E lembre-se, o poder do Espírito Santo é algo que recebemos e é algo que cultivamos. Um bom líder é alguém que investe nessa área e ensina seus discípulos a fazerem o mesmo. Ou seja, cultive essa vida em Deus, construa essa vida em Deus, essa vida espiritual, essa vida dinâmica, essa dunamis, esse poder explosivo, essa graça recebida através de outros homens de Deus, que receberam também uma herança espiritual e que pode ser derramado sobre a tua vida. Lembre-se disso. Existe sim transferência de unção. Que você seja um canal de glória, um canal de graça, um canal de unção, e a unção recebida não fique retendo com você. Que você não seja uma represa de unção, mas sim seja um rio de unção e de graça na vida de outras pessoas, para o louvor e glória do nome do Senhor. Lembre-se disso. Deus te chamou para fazer a diferença nessa geração.
Deus te chamou para ser ungido, consagrado, separado para Deus. Que a graça de Deus venha sobre a tua vida, te abençoando, te ungindo, te capacitando. Unção é isso, é capacitação sobrenatural pelo poder de Deus para o cumprimento de uma missão, para o cumprimento de um chamado, de uma vocação que foi descrita, que foi desenvolvida antes da fundação do mundo. Aquele que vos chamou, também esse vos santificou, vos justificou e os glorificará, como diz a palavra de Deus em Romanos 8. E nós cremos nisso, que a graça de Deus venha sobre você. Dê um joinha, compartilhe com outras pessoas, busque esse óleo, como diz em Eclesiastes, que nunca falte óleo fresco sobre a sua cabeça e nem vestes brancas diante do Senhor. Que você tenha vestes brancas de santidade, de justiça em Cristo, e que você tenha a unção e o óleo de Deus sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, do alto da cabeça à planta dos pés, e essa unção flua através das suas mãos, da transferência de unção intencional e com a convivência com os seus discípulos para o louvor e glória do nome de Jesus. Que a graça de Deus venha sobre você. Dê um joinha, compartilhe esse canal com outras pessoas, manifeste a graça e a unção de Deus sobre outras pessoas e louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre você e que a unção do alto faça a diferença na sua vida. Amém e amém.